Bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus. O tema de nossa mensagem de hoje é o julgamento coletivo de Deus, o julgamento das nações. Vejamos algumas conclusões sobre o mesmo. Quando a missão do cavalo branco for reforçada pelo testemunho das primícias dos salvos em Jerusalém, entrará em cena a fase do cavalo preto, que terá a grave missão de separar o joio do trigo no âmbito de todas as nações. O insight do julgamento de Israel, portanto, visa demonstrar às nações, de forma simplificada, o padrão de qualidade exigido pelo céu para aprovação no tribunal de cima. Obediência restrita aos mandamentos de Deus, exatamente como foram expressos na Torá, e fé inabalável no Filho de Jeová. Assim, esta pequena amostra de salvos será exposta com Cristo no Monte de Sião, visando obter um melhor resultado no período do cavalo preto. Estimulados pela vitória das primícias, os demais crentes da Igreja Mundial se manifestarão entre as nações, pregando contra as falsas doutrinas defendidas pelos poderes constituídos. Sua mensagem de agora em diante será suficiente para sacudir a Igreja de Laodiceia, separando o salvo dos perdidos nos 4 cantos da terra. Os eventos finais serão muito rápidos. A última geração, a nossa, deverá presenciar todas as etapas confinadas nos 7 selos, uma vez que o segundo selo ainda não foi aberto, e que, a partir dele, os selos restantes serão abertos ao longo dos últimos 7 anos da história da humanidade. O início do 3º selo se dará a partir do decreto dominical, já no meio da última semana de anos deste mundo, provocando tamanha turbulência que muitos pensarão equivocadamente que o navio de Laodiceia não chegará ao porto seguro. Este período passará tão rápido que nem será percebido, mas deixará separados o joio do trigo, seguindo a maior parte da Igreja de Laodiceia para o período do cavalo amarelo, quando manifestará criminosa indiferença com relação às almas pelas quais Cristo morreu. Será somente então que a igreja institucionalizadas receberão a sentença que hoje fazem questão de ignorar: vomitar-te-ei da minha boca. Esta expressão, numa linguagem mais compreensível, significa a chegada de um tempo em que Jesus não mais poderá oferecer a Deus as orações proferidas nestas igrejas formalmente constituídas. Nem mesmo as suas expressões de amor poderão ser consideradas. Jesus não poderá aprovar de forma alguma o seu ensino da palavra, o seu trabalho espiritual, e nem apresentar mais ao Pai os seus cultos religiosos, com o pedido de que lhes seja concedida a graça. E enquanto o joio se apressa em consolidar o período do cavalo amarelo, que seguirá sem missão definida para o encontro com as 7 últimas pragas, a Igreja triunfante sob a égide do Espírito Santo conduzirá a pregação do Evangelho eterno até o fechamento da porta da graça, quando todos os selados alcançarão o período vitorioso. E assim, a Igreja invisível do trigo triunfa na forma de pequenos grupos, em perfeita harmonia com os 144.000 de Jerusalém, como se fossem milhões de pequenas franquias de Israel. Este penúltimo segmento de Laodiceia, no entanto, deverá passar pelo tempo de angústia propriamente dito, mas sem ser atingido diretamente pelas pragas, que terão um dia profético, conforme Apocalipse 18:8, isto é, um ano literal para o seu cumprimento. Durante este derradeiro dia, as pragas cairão sobre os ímpios, atingindo os líderes descredenciados em primeiro lugar, por permanecerem mudos diante dos terríveis desafios que ameaçam a humanidade. No início do último mês, haverá ainda um decreto de morte,
que será estabelecido contra os guardadores da lei de Deus, conforme Apocalipse 13:15 e 17:12. Não fosse pela intervenção divina, não sobraria um justo sequer. O estresse causado pelo decreto de morte será a última provação dos justos, antes de sua glorificação. Este curto período de 15 dias concluirá seu processo de purificação, sem que nenhum crente seja morto. Finalmente, os filhos do Altíssimo serão glorificados, conforme Daniel 12, versículo 13. Ao ouvir o feito está do Senhor, o trovão que dará início à 7ª praga, de acordo com Apocalipse 16, verso 17. Em meio deste que será o maior terremoto de todos os tempos, termina a carreira da grande meretriz e de suas filhas, começando o da Igreja gloriosa, que será capaz de subsistir à crise dos últimos 15 dias na forma de 2 grupos: o dos 144.000 selados em Israel, com suas famílias, e o segundo grupo, constituído pelas famílias da Igreja triunfante, que constituirão a população inumerável citada em Apocalipse 7. Pois a glória do Senhor, que volta para Jerusalém, conforme Ezequiel 43, versículo 2, se expandirá por toda a terra, conforme abaixo. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus, de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Estes serão os 2 protagonistas que verão o céu como um pergaminho que se enrola. Verão a primeira ressurreição e, após serem transformados, seguirão jubilosos com os justos de todas as eras para a ceia do Cordeiro. Depois de um estágio de 1000 anos na casa do Pai, os salvos voltarão para a terra renovada, onde passarão a eternidade com Cristo. Precisamos ficar por aqui, na expectativa de participarmos também da Igreja triunfante, pois que assim seremos incluídos automaticamente nos segmentos das igrejas vitoriosa e gloriosa, formando a população inumerável que terá exatamente as mesmas propriedades dos 144.000 de Israel, como se fossem um mesmo grupo. Se gostou, dê seu joinha, participe desse debate e encontre adesões para o nosso canal, pois precisamos continuar avançando em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. Oh, que prazer, que gozo enche meu coração, salvo em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição